E hoje, na nossa palavra, o Senhor enviou uma passagem muito forte. Mas antes de começar a nossa palavra, eu gostaria que você virasse para o seu irmão do lado e pergunte o seguinte: Você tem roubado a Deus? Você tem roubado a Deus? O que será que Deus enviou hoje para falar com vocês nesse encontro? A passagem de hoje, quem quiser estar anotando, está em Lucas 20. Também vai aparecer aqui no telão, tá bom, gente? Lucas 20, do versículo 20 ao 26. Eu, na verdade, vou ler só um trechinho, tá bom? Mas, para quem quiser estar lendo em casa depois da história, está em Lucas 20, versículo 20 ao 26. Isso. E nessa palavra, o que foi que aconteceu? Jesus, ele estava ali ministrando, pregando, falando sobre a vida das pessoas. E, como sempre, nada na vida é tão fácil, com Jesus foi menos ainda. Aconteceu que existiam espias se passando por pessoas sinceras, pessoas boas, tentando ali perseguir Jesus. Eles tentavam achar uma brecha para condenar a Jesus, porque Jesus, ele era ímpio, ele não dava ali motivos para as pessoas, para ser condenado. Mas na época dos fariseus, as pessoas, que eram contra o que Cristo estava ensinando, eles tentavam de toda forma ali condenar a Cristo. E ali, naquele momento, não diferente, eles testaram a Jesus. E aí aconteceu que eles falaram assim: então, diga-nos, é certo pagar impostos a César ou não? E Jesus percebeu a hipocrisia deles e disse: mostrem-me uma moeda de prata. De quem são a imagem e o título nele gravados? E aí, para vocês entenderem, eu trouxe uma moeda, gente, dos dias de hoje, tá? E assim, antigamente também, as moedas, as dracmas, elas vinham com a gravação ali do imperador ou do rei que na época governava. Então, no caso ali, era César. Então, eles respondem para Jesus: de César. Então, Jesus depois responde assim: então deem a César o que pertencem a César, e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. E o que ele quis dizer? Ali, aqueles homens na hora até se admiraram de Cristo com a sabedoria dele. Por quê? Ele ali não negou que deveria ser pago impostos, mas ao mesmo tempo ele nos trouxe o ensinamento dessa noite, que é: aquele dinheiro físico, ele pertencia de fato a César pelo fato de ter a imagem dele. Mas quem é que pertence a Deus? O que é que pertence a Deus? Nós pertencemos a Deus. Porque Deus, ele nos criou ali desde o princípio, lá em Gênesis, que nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Então, como uma moeda, nós somos a moeda de Deus, nós somos o tesouro de Deus, e é isso que nós pertencemos a Ele. A palavra até de Deus diz o seguinte em Gênesis: então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Então, da mesma forma, nós temos a face, nós temos a imagem do Senhor, então nós pertencemos a Ele. E aí eu fiquei muito pensativa nisso, porque infelizmente muitas vezes nós roubamos a Deus. E como que nós roubamos a Deus? Quando nós nos retiramos dele. Por quê? A moeda, quando ela tem um dono, igual eu estou aqui com a minha moeda, então essa moeda ela me pertence. Se alguém for lá, por exemplo, a Isabela pegar minha moeda, essa moeda ela é minha? Não, ela roubou a minha moeda. E a partir do momento que eu pego a minha vida, que foi ali criada a imagem e semelhança do Senhor, o meu espírito, e arranco de Deus para me
pecado, para me colocar em maus pensamentos, em más atitudes, em más companhias. O que acontece? Nós estamos roubando a Deus. Muitas vezes essa frase, né? Você tem roubado a Deus, ela vem quando a gente fala de dízimo, quando a gente fala de oferta. É a primeira coisa, né? Quando a gente pensa nisso, a gente já pensa, né? Ali em Malaquias 3:10 que fala, roubará o homem a Deus, né? A gente já pensa ali naquele momento. Mas hoje nós estamos falando da oferta que é o nosso coração. Porque não adianta dízimo, não adianta oferta, se o nosso coração não estiver ali. Se nosso coração não estiver de fato entregue ao Senhor. Do que adianta colocar ali o dinheiro no alforje, colocar ali o dízimo, sabe, fazer para você, não adianta de nada, se no seu coração não tiver também sido feito aquele dízimo, não tiver sido feito aquela oferta de todo o seu coração. E quando a gente pensa, né, nessa questão de nós sermos a moeda, o tesouro do Senhor, a gente tem que pensar na questão de sermos uma oferta agradável, dedicada ao Senhor. Então, a partir do momento que nós estamos afastados, Deus nos convida hoje para que nós possamos estar voltando, nos reconciliando a Ele. Porque ali, naquele momento em que tudo isso tinha acontecido, né, ali em Lucas, Cristo ainda não tinha ali morrido por aqueles homens, não tinha ainda morrido por nós. E ali, aqueles homens ainda não tinham entendimento verdadeiro do que ele estava falando. Porque somente em espírito você consegue entender algo dessa forma. Não tem como você apenas ler essa palavra, virar a página e fingir que nada aconteceu. Porque na verdade, Deus está falando, filho, você pertence a mim. É a mim que eu estou te esperando aqui. Eu paguei o preço. Por quê? Ele mandou Cristo. Ele enviou Cristo aqui na terra como humano para pagar um alto preço em sangue para nos salvar, para que nós pudéssemos ser resgatados de volta para Ele, para que nós pudéssemos ser novamente dele. E hoje, né, Deus ele convida nós para estarmos nos reconciliando. Até mesmo na passagem hoje de confirmação foi muito forte, porque Deus enviou essa passagem. Pode passar. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. Então, a partir do momento que Cristo morreu naquela cruz, pagou o alto preço, Ele nos deu a chance de nós podermos estar limpos e podermos ser salvos por Ele e nos tornarmos uma nova criatura. Falando até mesmo de dinheiro, né? Não sei, os adolescentes não sei se eles sabem desse fato, mas se alguém pega, vou dar um caso drástico, hein? Se alguém pega ali uma bomba e tenta explodir ali um caixa eletrônico, o que acontece? As notas ficam o quê? Manchadas, ficam sujas. E aí ninguém mais consegue usar aquela moeda. Aquela moeda fica descartável. É o que o diabo faz com a nossa vida. Ele tenta deixar a gente um lixo, pra gente acreditar na gente que a gente não consegue mais nada, sabe? É isso que o diabo quer fazer, que a gente não presta pra nada. E a mesma coisa, a nota ali, quando explode aquele caixa eletrônico, ele pinta as notas ali, né? Se ela tomar tinta, e aquelas notas ficam tingidas. E aí o que acontece? Não podem ser. E ali, a mesma coisa. Quando, né, ali Cristo, ele chega, né, na terra, né, vê a humanidade como se ele olhasse em várias notas manchadas, várias notas pintadas. E ele aqui, quando ele veio, pagou o preço por nós, é como se ele trocasse por cédulas novas, mas no caso ele não nos troca. Ele, pelo poder do sangue dele, tem o poder de nos limpar e nos purificar. E aqui continua. E uma nova vida teve início. Então ele nos dá uma nova chance. E tudo isso vem de Deus. Aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Então, hoje, Deus, Ele te dá a chance de reconciliar com o Senhor. Se você estava afastado, se você estava vivendo uma vida no pecado, se você estava vivendo no erro, se os pensamentos estão falando mais do que o Espírito de Deus na sua vida, hoje Deus te convida para que você possa reconciliar com Ele, para que você possa voltar a Ele. Porque Deus ele não vê o seu erro
sendo que você quer se consertar. Se você quer se consertar, Ele te dá essa chance para você se consertar. E aqui, algo que é muito forte que Ele fala, de reconciliar outros com Ele. Então Deus, Ele te chamou para você também levar Ele para os outros. Para quem não tem oportunidade, para quem não está aqui hoje ouvindo essa palavra, Deus te chamou para que você possa espalhar a respeito do nome dEle. A respeito que essas outras pessoas não precisam ser notas manchadas, mas que elas podem ser notas purificadas, limpas e novas para ter uma vida diferente. Hoje mesmo, eu gostaria de fazer uma atividade com os obreiros, mas antes de fazer essa atividade, eu gostaria de falar a respeito brevemente, de uma pessoa, de um personagem da Bíblia, né? De uma pessoa que foi citada na Bíblia, e foi Davi. Davi, ele quando foi encontrado ali, né, por Samuel, ele tinha ali um espírito pronto, ele tinha um coração que era agradável ao Senhor, e um dia ele permitiu cair no erro, ele permitiu errar, ele permitiu pecar. Ele poderia ter morrido ali naquele erro, mas graças a Deus veio um profeta e revelou para ele aquele erro, e ali ele se levantou e ele tomou a decisão de se consertar. Então nunca é tarde. A história ali de Davi foi reconstruída, lógico. A história de Davi foi reconstruída, foi uma vida nova, vieram situações maravilhosas, ele venceu, mas ele também teve que pagar pelos erros que ele cometeu na época. Tanto que o filho dele veio a falecer, né, diante do pecado. O pecado de Davi, para quem não sabe, ele se deitou com uma mulher, né, na época que era para ele estar em guerra. A mulher que já tinha marido. Então, assim, na época, ele agiu, né, em adultério, de forma que as pessoas ali, ele tentou ali esconder o pecado dele, aí cometeu adultério, ele matou o marido da mulher, né, de uma forma indireta, mas ele sofreu todos aqueles pecados. E o que aconteceu? Um homem que era íntegro, um homem que você vai lendo ali, né, a palavra, e você fica assim, admirado do tamanho da integridade dele. Você vê ele perdendo essa integridade em segundos de prazer. E depois, minutos de tortura, porque até ele conseguir se livrar do marido e da mulher matando ele passou ali por muita tormenta. Você imagina como foi difícil. Então, as tempestades vêm, como foi pregado no domingo. A gente passa por um momento de tempestades, mas a gente não pode se deixar abalar. A gente tem que continuar seguindo em frente, de cabeça erguida e continuando e lutando. Amém? Até mesmo uma frase que me veio a respeito de quando a gente não se conserta, quando a gente não se permite reconciliar, é que a condenação ela chega cedo ou tarde. Mas no caso, né, com a prisão daquele que é o ladrão, né, daquele que rouba, é a morte eterna. E para aquele que se mantém como ladrão e não oferta. Então, se você não se oferece mais como oferta ao Senhor, se você não volta ao Senhor, você age como ladrão. E o que acontece com o ladrão aqui no mundo? A gente já sabe que o ladrão ele é preso. Alguns casos morto. Mas na maioria dos casos eles são presos. E no caso da nossa prisão, que a gente vai ter em condenação, é uma prisão em morte eterna, de ranger de dentes e muito sofrimento, como é falado na própria palavra. E hoje eu quero chamar aqui os obreiros. Na verdade, pode ficar no lugar aqui. Pode dar também para as pastoras. Porque da mesma forma que eu falei de Davi, eu tenho um desafio hoje para os obreiros trazer um exemplo. Isso, somente para os obreiros e para as pastoras, tá? Não, cadê você? Só o poder, né? E qual que é o desafio que eu tenho hoje para os obreiros? Eu falei de Davi, e falei no caso somente de Davi, englobando tudo, né? Mas o desafio vocês vão estar contando de forma breve um exemplo de personagem da Bíblia que foi uma oferta agradável ao Senhor. E o segundo só pode escrever só o nome, tá? Não precisa escrever, porque no caso vocês vão estar falando só uma pessoa.
pessoa que foi uma oferta agradável e uma pessoa que foi uma oferta que não agradou ao Senhor. Ó, aqui, ó. Então tá aqui, ó. Então, ó, pastora, pode falar. Um exemplo de oferta agradável a Deus. Pode parecer clichê, mas eu coloquei Abel e o exemplo da oferta que não agradou a Deus, Caim. Mas o que as pessoas não entendem é que elas só olham para o físico. Ah, Deus não gostou das frutas que foi ofertada por Caim. E falando brevemente, né, pastor, na pregação, mas falando brevemente, na verdade, Deus se agradou de Abel. Então você oferta, você coloca para fora aquilo que você tem dentro. Ele se agradou mais do que a oferta que Abel entregou, ele se agradou do coração de Abel que fez aquela oferta. E ele se desagradou do coração de Caim que fez aquela oferta. Justamente por isso, pelo fato dessa pregação mesmo. Ela estava falando, todos nós temos em nós a imagem de Deus. Todos nós então pertencemos a Deus. Abel pertencia a Deus e isso agradou o coração do Senhor. Agora, Caim deixou com que os pensamentos dele, deixou com que o desejo dele, da carne, deixou com que os sentimentos ruins levassem ele para longe de Deus. Ele pertencendo a Deus, ele acabou se permitindo ali, se roubando. Ele acabou se roubando dos braços de Deus. E como é que Deus ia receber uma oferta se essa oferta era de uma pessoa que estava roubando a ele? Então, eu acho que um exemplo bom é Caim e Abel. Maravilhoso. Obreiros, não precisa se apavorar, tá? Que as histórias não precisam ser ligadas. É que no caso eu tô ligeira, tá? A Larissa. Bom, eu escolhi como exemplo a vida de Samuel, como exemplo de boa oferta, né? De oferta agradável, e Ofni e Finéias como a oferta que desagrada a Deus. E eu escolhi justamente esse exemplo, para quem não conhece a história, né? Só um resumo. Samuel, ele foi o filho da promessa de uma mulher que era temente a Deus. Essa mulher se chamava Ana, era uma mulher que não podia ter filhos, e quando ela fez uma oração sincera a Deus, Deus concedeu a ela Samuel. E ela teve esse filho mediante a um voto. O voto dela era que se ela tivesse esse filho, que seria uma honra para a vida dela, ela entregaria a ele para o serviço do sacerdócio, né? Entregaria a ele para viver no templo. E assim foi. E Samuel, ele teve uma vida, né, sendo um instrumento de obediência, se tornou um profeta, foi o homem que ungiu a Davi e a Samuel. Ele foi ali, né, a pessoa que Deus usou para ser o profeta da sua geração. E quando a gente compara ele com Ofni e Finéias, esses que, no caso, são dois exemplos, né, mas é porque eles eram irmãos e eles eram filhos de Eli. Eli era o sumo sacerdote daquela época. Samuel conviveu com eles no mesmo templo, tendo o mesmo ensinamento, o mesmo alimento, e Samuel escolheu permanecer fiel ao voto de sua mãe, fazendo de servir a Deus ser um voto da sua vida também, a partir do momento que ele teve o entendimento ali, e quando Deus o chamou, ele obedeceu e foi obediente na sua vida toda para fazer a vontade de Deus, enquanto Ofni e Finéias eram ali os sacerdotes que tinham a responsabilidade de cuidar da oferta do povo, mas iam ali e roubavam da oferta que era de Deus, que o povo trazia no templo para ofertar. E aí quando as pessoas separavam ali as suas gorduras, os seus manjares para ofertar a Deus, e eles ali eram responsáveis de recolher aquela oferta em santidade, eles ali comiam, eles ali cobravam impostos, eles ali roubavam as ofertas e faziam o povo de Deus sangrar por causa do pecado deles. E eu acho muito forte isso, porque a gente aprende com essa história que quando nós decidimos no nosso coração que a gente precisa servir a Deus, mesmo que a gente tenha maus exemplos a seguir, se retirar de Deus é uma escolha nossa. Samuel não se permitiu se retirar de Deus, deixar de ser uma oferta a Deus por causa do mau exemplo dos próprios filhos
sacerdote que ela estava. Então, no meio da corrupção, foi ele a diferença que salvou o povo, porque era alguém que dirigia ali o Espírito de Deus para aquele povo, mas que mostrava ali que Deus não tinha parte com o pecado daqueles homens. O pecado deles era deles, mas Deus permanecia sendo íntegro e a integridade de Deus estava sobre a vida de Samuel. É muito forte a história de Samuel. Eu gosto muito, né, da história de Samuel, mas é importante dizer que ele teve diversas oportunidades de estar se corrompendo, porque ele ali que consagrou, né, rei Saul, depois também a Davi, e ali muitas coisas aconteceram, e ele não deixou baixar a cabeça, não. Saul estava errando ali, ele puxava a orelha, não deixava, falava, sabe aquela coisa que às vezes você fica assim, ai, a pastora falou comigo desse jeito. Não, gente, Samuel, com Saul, que era rei, que poderia ali mandar matar ele não limpava. Ele falava tudo que tinha que falar e o que não tinha que falar, mas ele não se permitia deixar de ser usado por Deus. Então isso é muito importante, porque muitas vezes a gente rouba Deus deixando o nosso chamado. Outro obreiro que gostaria de estar falando? A obreira quase falou do personagem que eu tinha colocado, né? Eu coloquei em oferta agradável, eu coloquei Ana, que é a mãe de Samuel, e eu pensei em Ana, porque Ana, quando ela faz o voto ali com Deus, de que ela daria o filho dela, se Deus ali desse o filho para ela fez ali no momento da dor, porque a dor dela era de não poder ser mãe, né? E ali Deus realiza aquele sonho, e aí depois, no momento da alegria, ela tem que cumprir aquele voto. E eu fiquei pensando quanto é difícil, né? Quantas vezes a gente vem no altar e a gente pede algo para Deus, a gente faz voto para Deus no calor daquela dor. Ai Deus, se o Senhor fizer isso para mim, eu juro que eu vou fazer tal coisa, eu prometo que eu vou fazer tal coisa. Se o Senhor me ajudar, eu faço. E aí quando Deus realiza, e quando chega a sua hora de cumprir com a sua parte, muitas vezes as pessoas voltam para trás, né? Voltam à sua palavra. E Ana, ela entregou o filho dela, e eu até contei para as crianças no domingo, justamente essa parte, que ela foi fiel a Deus justamente naquilo que ela mais precisava, justamente na dor que ela mais tinha, que era o de um filho. Ela tinha dinheiro, ela tinha condições, ela tinha um marido que amava ela, mas aquilo que faltava para ela entregou para Deus. Ela foi fiel mesmo quando ela teria que abrir mão do filho dela. E eu sei que aqui tem muitos pais, muitas mães, e eu sei que seria difícil para vocês, por exemplo, ficar longe dos seus filhos. E Ana, ela foi fiel mesmo tendo aquela dor, sabe? Mas para ela valia mais ter um filho que servia a Deus, que iria servir a Deus, do que não ser mãe, por exemplo. Ela teve que fazer essa escolha, e ela foi fiel. E a oferta, e a pessoa que não agrada a Deus, né? Agradável, é Saul, porque eu fiquei pensando que Saul, ele foi o primeiro rei, ele foi o primeiro homem a ter a chance de abrir ali o caminho para outros reis. Mas Saul, quando ele falha, diferente de Davi, que foi se consertar, Saul, ele estava mais preocupado em atingir Davi, em perseguir Davi, porque na cabeça dele, Davi ali iria roubar o lugar dele, e ele não percebeu que na verdade ele estava entregando o lugar dele para Davi. Davi não estava roubando nada de ninguém. Davi só estava ocupando ali o que Deus queria que ele fizesse, mas porque Saul falhou. Talvez se Saul tivesse permanecido no lugar que ele deveria estar, fiel a Deus, talvez Davi não seria rei. Deus usaria Davi em outra situação, em outra coisa. Mas ali o que Saul não entendeu é que o que Deus tinha com ele não tinha nada a ver com Davi. Ele perdeu o reinado dele e ali morreu ali daquela forma por um pecado, por um erro que era dele. E às vezes a gente está na fé, a gente perde a nossa obra, a gente perde a nossa bênção com Deus, porque a gente fica preocupado com o outro. Mas a vida do outro, o que o outro deixou de fazer, quando você deveria estar preocupado com a sua vida. Como que está você com Deus? E talvez Saul tivesse parado por algum momento e pensado assim, o que Deus está pensando de mim? O que Deus quer de mim? E tivesse se consertado, talvez a história dele seria diferente. Mas ele se preocupou em perseguir, em ir atrás de Davi e não se consertar com Deus. Então que a gente venha pensar sobre isso, né? Sobre Ana, que no calor ali da dor fez um voto com Deus, mas que no calor da alegria também cumpriu o seu voto com Deus.
ela não deixou de cumprir o que ela deveria fazer, e Saul, que ao invés de se preocupar com a vida dele com Deus, de se consertar, ele foi se preocupar em perseguir Davi. E aí por isso que ele acabou perdendo a bênção dele. Isso mesmo. A história de Saul realmente é bem triste, né, em relação a isso, porque ele foi um homem que teve a bênção, teve ali a unção sobre a cabeça, mas que ao mesmo tempo depois teve que ser arrancada, porque ele se retirou do propósito de Deus. Silmara, primeira Silmara. Eu quero falar sobre Jó. Quando a Obreira falou, foi o primeiro que veio na minha mente, porque Jó, ele sofreu tanto e ele nunca negou a Deus. Ele perdeu, ele teve doenças, pessoas viraram a cara para ele, a própria mulher dele mandou ele abandonar Deus, só que ele foi íntegro. Assim como Deus falou para o diabo, vai lá, pode mexer com Jó, que você vai ver, ele vai ser íntegro, ele não vai blasfemar. E foi o que aconteceu. Jó, mesmo em meio às dores, mesmo em meio às tribulações, ele foi fiel, e nós temos que ser assim. Mesmo que nós passamos por lutas, por dificuldades, por problemas na nossa vida, nós temos que crer que Deus é o que vai nos dar o socorro, assim como Jó creu. E no outro exemplo, eu quero falar sobre Jonas, porque Jonas também teve a oportunidade de fazer a vontade de Deus em um certo momento. Só que ele teve o quê? Ele teve medo. E muitas vezes o diabo lança, sabe, na nossa mente medo, coisas que para nos fazer desistir, desanimar, de não fazer a vontade de Deus. E Jonas, naquele momento, ele escolheu o outro caminho. Ele se arrependeu depois? Ele se arrependeu, mas naquele momento que Deus mandou, ele temeu. Então nós não podemos ter isso na gente, sabe? Que nós temos que fazer a vontade de Deus, não importa como, aonde e por quê, mas sempre fazer o que Deus nos manda fazer. Amém, maravilha. Jó, realmente é muito forte a história dele, porque depois ele foi restituído em dobro, né? Deus, ele pôde depois abençoar ele de forma muito maior do que tudo que ele tinha. Então, vale muito a pena continuar nos caminhos do Senhor, persistir no caminho do Senhor. E até sobre Jonas, é muito triste o final da história dele, né? Porque ele teve medo no início, mas quando Deus depois definiu o destino de Nínive, que eles seriam salvos, ele também não gostou. Ele queria ver aquele povo queimar, ele queria ver aquele povo padecer. Então ele também ali de final, nós não sabemos dele, mas temos na mente, né, que infelizmente ele deve ter passado ali de mal a pior, porque a história acaba com ele ali duvidando, desacreditando e principalmente reclamando com Deus a respeito das situações, a respeito da decisão dele, né? E nós não podemos ser dessa forma. Obreira Verônica. Bom, eu tinha pensado em vários nomes, o primeiro a pastora já veio aqui e falou, mas eu vou falar sobre a oferta agradável, sobre José. No domingo retrasado eu falei lá em cima com as crianças e fiquei pensando, né, qual que eu vou falar? Aí eu lembrei de José, porque ele, por mais que ele passando momentos de diversidade, foi preso, foi injustiçado, mesmo assim ele foi grato. E às vezes na nossa vida a gente só quer ser grato a Deus no momento bom, né? Só quer louvar a Deus quando tá tudo bem, quando a vida tá indo bem, mas não é assim, é em todos os momentos. E foi porque no momento da adversidade que ele foi provado, ele mesmo assim foi grato a Deus, por isso no final ele foi honrado, né? A gente vê o continuar da história dele, que ele se torna governador ali. E o exemplo da oferta que não agradou a Deus, eu coloquei Acabe. E sobre a parte específica da história dele, sobre o vínculo dele com Jezabel, porque ele fez vínculo com uma mulher que não era uma mulher de Deus, e fiquei pensando muito nas nossas vidas, que às vezes a gente faz vínculos, a gente acaba entrando na roda dos escarnecedores e acaba, né, sujando a nossa própria vida. E tem uma parte da história de Acabe, que é quando ele quer um campo lá, de um lugar, e o moço fala que não vai dar pra ele, não vai nem vender pra ele. Aí Jezabel dá um jeitinho e ele acaba morrendo, esse homem. E eu fiquei pensando, né, quando a gente se junta a outras pessoas
quando a gente faz vínculo com quem não deve, na roda dos escarnecedores, é isso que acaba acontecendo. A nossa vida acaba se sujando também. Assim como a vida de Acabe se tornou uma vida que não era agradável a Deus. As atitudes dele não foram agradáveis. Ele permitiu que ídolos fossem adorados, com que Jezabel adorasse ídolos e se espalhasse pelo reino. Então que a gente possa também se analisar, que a gente olhe para a nossa vida. Porque quando a gente faz vínculo com aqueles que não agradam a Deus, a gente acaba também não agradando a Deus. E é isso. Maravilhoso exemplo. Até uma coisa que a obreira falou, e eu gostaria de enfatizar, né? A respeito que hoje Deus ele nos chamou para que nós possamos estar reconciliando a nós e também aos outros, né? Ao nosso próximo. E quando nós somos uma oferta agradável, nós temos a capacidade de fazer isso. Mas quando nós não somos uma oferta agradável, nós temos o dom da morte, de levar morte para as pessoas. E isso espiritualmente, fisicamente, de diversas formas. Obreiro William? Bom, como oferta agradável, eu coloquei um dos discípulos de Jesus, né, que seria Mateus. Né, e o que eu queria falar é bem na parte onde Jesus chama Mateus. Né, para quem não lembra um pouco da história de Mateus, Mateus ele era coletor de impostos, né, ou seja, naquela época, coletor de impostos, ele era rico, muito rico mesmo, né? Então ele era essa pessoa muito rica, e ali quando Jesus passou e chamou ele, ele não olhou para o que ele tinha, ele não olhou para a fortuna que ele tinha, por tudo que ele poderia abrir mão, né, de ter, de fazer, né, na vida dele para seguir Jesus. Ele simplesmente falou: estou indo, fui, agora, Jesus me chamou, é agora, e eu vou, e deixo tudo para trás. Né? Então, esse seria, que eu lembrei dele, né, referente a isso, do chamado dele, né, quando Jesus chama ele, e ele larga tudo, sem pensar, né, para seguir a Jesus, como uma oferta agradável. Né? E como uma oferta que não agradou o Senhor, né, eu coloquei um outro discípulo também, que foi Judas, né, que ali Judas, ele traiu Jesus, né, Judas Iscariote, ele traiu Jesus ali por 30 moedas, né, ele vendeu, né, não somente Jesus, né, mas eu acredito que ele vendeu ali a alma dele. Né? Judas, quando ele faz isso, eu vejo que ele foi uma coisa assim muito triste, né? Uma coisa assim que quando a gente lê a história, nós vemos ali que Judas ali, ele estava literalmente tomado ali pelo espírito maligno. Ele já tinha desagradado a Deus há muito tempo, né? E ali Jesus, mesmo sabendo de tudo que iria acontecer, né, Jesus ainda deu a oportunidade, né, dele se arrepender, porque a gente sabe da história, né, que Jesus ele iria ser crucificado, né, que ali, independente se fosse o Judas ou outra pessoa, ele iria ser crucificado. Mas ali, mesmo no último momento, onde Jesus pega e fala para ele, né, que Jesus fala que um dos discípulos iriam trair ele, e Judas pergunta se seria ele, e Jesus responde: tu o dissestes. Né? Então ali é uma oportunidade, né, que eu vi que Jesus deu para ele ali, ó, você está falando que você vai me trair, eu estou falando que você vai me trair, você está ouvindo? Né? E mesmo assim, né, Judas não deu ouvido, não se importou ali com o que iria acontecer, né? Ele só olhou para si mesmo. Né? Então, foi esse que eu consigo. Obrigada, Breno. Realmente é muito forte a história de Judas, né? Porque ele ali não se permitiu que a vergonha viesse tomar, né? Imagina se alguém vira para você e fala assim: ó, você vai me trair, você fica envergonhado de ouvir uma coisa assim, de ver que você foi pego, né? Sabe aquela sensação de, meu Deus, eu fui pego? Às vezes, né, essa sensação já é complicada quando você está fazendo uma surpresa para alguém, de uma surpresa boa.
e a pessoa te pega, você já fica, ai meu Deus, ela me pegou. Imagina uma situação ruim, de traição. É muito, muito triste. Obreiro Carlos. Vai. Eu fui deixando todo mundo passar na minha frente, sabe? Aí todo mundo falava minhas histórias, não. Mas agora eu vou falar vamos ver. Ó, vou falar de uma oferta que eu acho que é uma das bonitas, que é de Abraão, né? De Abraão, poxa vida, ele largou, né, a terra dele, largou a família, largou tudo para seguir Deus, porque ele acreditou. E ele sempre acreditou em Deus, ele foi, né, fora de série, ele foi fiel, entregou até o filho dele, no altar para sacrifício, né? E Deus viu que ele fazia qualquer coisa por ele. Então, ele foi o pai, né? O nosso pai da fé, né? E você vê como Deus falou, né? Que a família ia crescer, e as estrelas e tal. Então, é uma história muito bonita de Abraão, né? Então, ele é um exemplo de fé em uma pessoa que a gente tem que seguir, né? Agora, um que eu posso falar assim, que é um rei, que deveria ser um exemplo, foi, que eu acho que, infelizmente, ele pisou na bola, né? É o Salomão, né? Por quê? Ele fez aliança com um monte de mulheres, ele teve 1000 mulheres, e fez aliança com os povos. Ele era diferente do pai dele. O pai dele ia para a guerra e guerreava. Ele não guerreava, ele fazia acordo. Então ele nunca guerreou. Então ele tinha medo de guerrear e ele fazia acordo. Então ele fazia coisas que não agradavam a Deus, né? Então foi edificando altares para as mulheres, edificando adorações a ídolos e tal, fazendo coisas que deveria colocar no reino dele. Então isso daí que não agradou a Deus, tá? Obrigada. Sobre a história de Salomão, ele teve uma oferta, na verdade, extremamente agradável ao Senhor. Tanto que o Senhor virou para Salomão e falou assim: pede-me o que você quer. E ali ele falou: me dê sabedoria. E ali Deus concedeu ali para ele sabedoria. Uma pena que ele pegou a sabedoria, ó, jogou fora. Foi o homem que foi ali, teve a maior sabedoria de todas, mas que infelizmente foi jogada. Pastora. Eu que me lembrei de imediato foi das 2 viuvinhas. Eu sempre lembro delas, né? Porque é um exemplo. As 2 viuvinhas. Porque ali estava o culto, então chegou a hora da oferta, veio aquelas pessoas lá, tudo cheio de bolso cheio de dinheiro, e ali ofertando, se exibindo, saindo, achando, se mostrando, né? E ela, na humildade dela, ela deu as 2 únicas moedas que ela tinha. Então, sempre que eu penso nelas, eu falo: olha, que humildade, que coração, ela não teve egoísmo de dar as 2 únicas moedinhas que ela tinha. Então, eu me encantei muito, eu sempre lembro dela. Na hora que ela falou, eu já me lembrei na hora no ato dela. E outra coisa que também me chama muita atenção é Ananias e Safira. Esses 2 estavam ali na igreja, dizimavam, ofertavam tudo, e naquela época as pessoas que se convertiam, elas eram abandonadas, elas eram deixadas, o pai não aceitava mais, a família não aceitava mais. E aí a igreja, né, recebia aquelas ofertas e ajudava aqueles que chegavam ali, que não tinham o que comer, porque eles foram abandonados pela obra. E assim mesmo eles não voltaram atrás. Eles ficaram na miséria, ficaram ruins, ficaram sem comer, sem vestir, mas foram para a igreja e ficaram ali fazendo a parte deles. E ali aquela parte que recebia aquele dinheiro todo, de quem era o fiel, era ofertado de acordo com cada um, com a quantidade de família que tinha, era ajudado. E isso eu achei uma coisa muito forte. Falei: nossa, isso é maravilhoso. E eu vejo muito na nossa igreja, que a nossa igreja é uma igreja que tem 21 anos. Pelo tempo que nós temos a igreja, já era para nós termos dinheiro para comprar terreno, para ter montado, já ter a nossa igreja, que nós não temos. Porque o dinheiro que entra na nossa igreja é para pagar água, luz e comida. E todas as necessidades que a igreja precisa.
Então, é muito importante a oferta e é muito importante o dízimo. E é muito importante as pessoas serem fiéis. Porque todas as pessoas que aqui estão, que são fiéis dizimistas e fiéis ofertantes, estão tudo bem, graças a Deus. Todo mundo está trabalhando, todo mundo tem seu emprego, todo mundo está bem, tem sua casa, tem seu carro, conquistaram, porque foram fiéis. Que a Bíblia declara, aquele que é fiel no pouco, Deus o coloca sobre muito. Então eu me lembro da Bianca até, que ela, quando veio aqui que era criança, ela brigava, ela queria por todo jeito, não. E tem que dizimar na igreja da avó, porque como é que ela vai prosseguir com aquelas crianças que tem aquela despesa toda? E ela falava, se ela pegava um dinheiro para comprar uma bala, ela vinha e ofertava, ela não chupava bala. E ela ainda ficava brava, ela ficava ora por mim, que quero ter dinheiro, que quero mudar essa igreja. Isso era uma coisa. Então, olha o amor da pessoa querer, não tendo nada, querendo dar. Porque ela era criança, não tinha, não trabalhava, não recebia. Mas ela falava, olha, eu vou dar um dinheiro de um aluguel lá nessa igreja, eu vou pagar o aluguel dessa igreja. E ela tem aquela fé. E isso é muito bonito. Porque a igreja é uma comunidade que não é um sozinho. Que nem nós. Nós, quando fazemos as festas, de onde vem esse dinheiro? Que é o único lugar, o único tempo que a nossa igreja pede oferta. Aqui não se explora ninguém. Aqui ninguém fica pedindo, bate aí moedinha pela família, não sei o que, e vem trazer moeda aqui. Não. Nunca. O dízimo a gente ensina, explica, mostra na Bíblia. Agora, quem quer seguir, segue, quem não quer, é a pessoa e Deus, não é mais com a gente. A nossa obrigação é só orientar e ensinar mais nada. Ensinou, se a pessoa cumprir, ela vai ser abençoada. Se ela não cumprir, ela vai ficar na miséria, vai ficar sem emprego, porque Deus não vai abrir as portas mesmo, porque é bíblico. Sabe? Então eu me apego muito a essa passagem por causa disso. Porque eu trago tudo assim, com efeito à nossa igreja. Sabe? Achei até muito bonito que a Isabela estava tirando uma palavra, ela pôs o dedo e caiu na contribuição. E eu falei, é uma coisa que é muito forte na igreja, né? Precisa da contribuição dos outros. E isso aí a gente tem que aprender. A gente tem que deixar de ser egoísta, sabe? De achar que a gente vai ficar só trabalhando, juntando dinheiro e não ajudar um próximo, um irmão, ajudar a igreja. Sabe? Ser fiel mesmo ali na igreja. Porque uma igreja que todo mundo for fiel, a igreja vai subir, vai prosperar, vai ter a nossa igreja como nós sonhamos, vai ter sim. Mas agora nós nos preocupamos em encher a barriguinha das nossas crianças, em alimentar. Aqui não falta, tem fartura de comida, graças a Deus. Então o nosso dinheiro é para isso, para pagar as necessidades da igreja e alimentos que tem aqui. E é muito grande o gasto que a gente tem, não é pouco. Então, eu tenho que dizer isso aí, tá bom? Deus abençoe. Amém, pastora. Sobre essa questão, né, do que a pastora falou, gente, é sobre ser uma oferta agradável. É simplesmente isso. Quando eu penso aqui na nossa igreja, eu penso que nós vivemos, né, quando fala a respeito do dízimo, da oferta, nós falamos a respeito daquilo que é ensinado na palavra do Senhor. Nós não colocamos nada além disso. Né? Porque nós vemos vários lugares, né? Várias igrejas, eu falo assim entre aspas, né? Porque eles ali colocam porcentagens que não existem, 20%, 30% no dízimo, sendo que dízimo que é de 10%, né? Então, nós aqui vivemos a verdade. E qual que é a verdade? É a palavra do Senhor. E eu gostaria de aproveitar para a gente finalizar a pregação. Eu gostaria de trazer para vocês aqui, pode passar, Aurélia? Que é um bônus. Se você, eu também vou colocar isso aqui no grupo da igreja para você praticar e aprender os 4 com bônus de 5 passos para se tornar uma oferta agradável ao Senhor. Então tem até um bônus aqui, hein, para vocês, ó. Será 4, tem um bônus de 5. Então aqui, ó, primeiro passo é decidir mudar. Se você estava no erro, se você estava no pecado, decida hoje mudar de vida. Decida hoje abandonar os seus velhos hábitos para viver a vontade do Senhor e voltar correndo para o Senhor, ali, para os braços do Senhor. No segundo passo, siga a palavra como uma
manual. Então, como eu estava falando, qual que é o segredo da nossa obra? Não tem segredo, a gente segue o manual. Não tem mistério. Aqui não tem esse negócio de mistério, de eu tenho que adivinhar. Não, gente, está na palavra do Senhor. Lê a palavra do Senhor, que o Senhor ele explica ali detalhe por detalhe. Se for com dúvida, pede ajuda para os obreiros, para as pastoras, mas elas eu tenho certeza que vão te ajudar nesse caminhar. Terceiro passo, não ceda às dificuldades. Então quer dizer que se eu decidir voltar para o Senhor, vai ficar tudo fácil. Não, você viu o que aconteceu com Jesus? Jesus estava pregando e ali ele foi tentado. Jesus estava pregando e ali o pessoal estava tentando trazer tribulação para ele, tentando condenar ele. Então, sempre vai estar vindo situações contra a gente. Porque se você está vivendo uma vida com Deus, vai vir perseguição. Não tem jeito. O que a gente tem que aprender é que através das aflições e da perseguição nós temos que buscar o quê? Nos fortalecer. E não fugir de novo do Pai. O quarto passo, viver em espírito, viver em santidade. Então, aquelas músicas do mundo que falam besteiras, ou até mesmo, os amigos, as más amizades que falam ali besteiras o tempo todo, que ficam falando palavrão, no caso ali dos adolescentes, ficam com conversas que não convêm. Fuja desse tipo de amizade e vive em santidade. Sabe, procure aquilo que vai te aproximar de Deus, que é orar, jejuar, buscar Ele, sabe, vir à igreja, sabe, mas está frio, está chovendo, vamos para a igreja. Eu estou cansado, vamos para a igreja. Mesma coisa orar, não sei o que falar, fala, Deus, não sei o que falar. Mas não cria, sabe, não cria desculpa. Uma vez, a minha desculpa, quando eu estava começando, quando eu cheguei na igreja foi, eu não sei como acreditar em Deus. Então eu falava, Deus, seja real em mim. Porque como eu não conseguia acreditar, então eu lutei para conseguir colocar isso no meu coração, para que a inteligência do mundo não viesse a sacrificar a sabedoria que Deus poderia me dar. Amém? E a quinta, que é o bônus, que é a essência, tenha dedicação a Ele. Não adianta eu só pegar a Bíblia aqui, vou ler a palavra. Li 2 versículos, vou fechar a Bíblia, acabou. Não. Ler a palavra não é isso. Ler a palavra é você ler aquilo como se você estivesse comendo uma sobremesa. Como se você estivesse tomando sundae. Quem gosta de sorvete, gente? Para o pessoal que gosta de café, quem gosta de café? Então, é a mesma coisa. Você vai estar aqui, lendo a palavra de Deus, é como se você estivesse comendo um sundae. Uma banana split. É a mesma coisa. É maravilhoso, gente. Quando você aprende que a palavra de Deus é o que mata a tua fome, você nunca mais vai conseguir ficar sem esse alimento. Então esse é o segredo. Sabe, quando você aprender que você só precisa começar seu dia, você sentou, você fala assim, bom dia, papai, bom dia, Senhor. Você vai aprender que é tudo o que você precisava para começar bem o seu dia, para que a alegria dele pudesse transbordar em você. E hoje, essa foi a palavra que Deus gostaria que Deus trouxe para vocês, a respeito de nós termos uma oferta. Porque oferta não é o mínimo. Oferta agradável é o máximo que nós podemos dar. É o 100% nosso. É a mesma coisa que uma caixa de bombom. Quem gosta de bombom? Se eu tivesse aqui uma caixa de bombom, vocês iam querer ganhar um bombom ou uma caixa inteira? É lógico. Então por que você quer dar o bombom para Deus, não dar a caixa inteira para Ele? É a mesma coisa. Então que hoje nós venhamos a aprender a dar a caixa inteira para o Senhor. Que nós possamos aprender a nos dedicar a Ele de todo o nosso coração. Amém, igreja?